Olá, eu sou o aluno Davi Ferreira, acadêmico do terceiro semestre do curso de Direito, e hoje eu vou abordar um pouco sobre as obras e a vida de Joseph Schumpeter. Este autor nasceu em 1883 na atual República Tcheca e faleceu em janeiro de 1950. Ele é considerado um dos principais economistas do século XX. Ele foi um dos primeiros a acreditar que as inovações tecnológicas poderiam ser um motor fundamental para o sistema capitalista. Apesar dele ser conhecido mundialmente como um economista, na verdade ele se formou em Direito pela Universidade de Viena, na Áustria. Após contrair núpcias com Gladys Cives, ele se mudou para o Egito e se tornou conselheiro de finanças da rainha da época. Posteriormente, ele retornara para a Áustria, onde assumiu o cargo de ministro de Finanças através do convite do Partido Socialista Cristão. No cargo de ministro de Finanças, não ficara por muito tempo, saindo após os passados 10 meses. Então, tornou-se presidente do banco Biderman Bank, mundialmente conhecido. Posteriormente, com a ascensão do nazismo na Europa, ele deixara a Áustria e fora em direção aos Estados Unidos, onde ele se tornou professor da Universidade de Harvard, onde permaneceu até a sua morte. A obra de Schumpeter ficou principalmente marcada pela teoria do ciclo econômico. Para ele, para que a economia saia de um estado de equilíbrio e entre numa disparada, é necessário que haja alguma inovação do ponto de vista econômico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o capitalismo como um sistema dinâmico. Schumpeter ele pegou uma fase do capitalismo mais madura, que não era tão radical como na época de Karl Marx. Por isso ele conseguiu abordar um pouco sobre o assunto de esse sistema ele funciona muito bem em alguns países e em outros nem tanto. Basicamente, ele defendia que o sistema capitalista não é um sistema estático, e sim dinâmico, e essas ideias iam em confronto com as ideias de Alfred Marshall, que tinha um quesinho de evolucionismo. A principal teoria de Alfred Marshall é de que na natureza não se davam saltos, reafirmando a necessidade contínua de melhorias de procedimentos. Basicamente valorizava o trabalho de administradores e técnicos. Já Schumpeter, por outro lado, ele acreditava nesses saltos não lineares e inesperados. Então ele considerava que o capitalismo deveria ser estudado sob a ótica da produtividade e do crescimento, sendo então a máxima expressão da inovação e da luta humana, e simples destruição. Tudo isso ao mesmo tempo. Uma sociedade ela pode ser considerada capitalista quando ela funda seu processo econômico ao sabor dos homens de negócio. Dito isto, ele elenca as principais características deste sistema, que são as seguintes: 1. Propriedade privada dos meios de produção. 2. Produção privada dos lucros. E 3. A criação do crédito. Schumpeter não acreditava que o crescimento poderia ser explicado pela variação populacional, da renda ou da riqueza, uma vez que a mudança nesses fatores não resultavam necessariamente em um fenômeno novo, considerado por eles como mudanças de dados naturais. Para ele, os negócios vivem ondas de inovações, sendo a primeira aquela que ocorreu em 1785, com o surgimento da energia hidráulica, com a popularização da indústria têxtil e o surgimento do aço. Então, o que seria essa destruição criativa ou destruição criadora? Basicamente, ele seria um fenômeno que ocorreria quando os empresários desenvolvessem um novo produto ou uma nova forma de produção. Com o passar do tempo, floresceriam e ocasionariam mudanças econômicas importantes para uma sociedade. Um exemplo muito simples dessa destruição criativa seria o desuso em larga escala de velas, e que posteriormente foram substituídas por lâmpadas desde as fluorescentes até as de LED e como vem ocorrendo até hoje na sociedade. Bom, basicamente é isso. Este foi um breve resumo sobre as obras e a vida de Schumpeter e espero muito ter agradado.